Queridos irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Para nós é uma grande alegria retornar a este espaço, a este momento, e falar justamente daquilo que é mais significativo para nós, que é falar do Evangelho. É um momento que a gente passa aqui na Terra, requer que realmente possamos buscar dentro dos ensinamentos do Mestre aqueles que possam efetivamente fazer parte da nossa vida. O capítulo de hoje, o capítulo 5, é um daqueles mais significativos de todos os 28 que compõem o Evangelho segundo o Espiritismo. E por que isso? Porque ele tem características próprias que irão nos chamar a atenção. O primeiro dessas características é que ele é um capítulo mais longo do Evangelho. 13% aproximadamente do livro está contido neste capítulo. Vamos trocar o microfone. Então, 13% de todo o livro está neste capítulo 5. Um outro fato que nos chama a atenção ao estudar o referido capítulo é o fato de que esse capítulo, Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, ele é antecedido, por óbvio, pelo quarto. E o quarto capítulo é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vai nos falar sobre reencarnação. Então é importante que nós tenhamos estudado este capítulo 4 antes, tendo aquela nítida noção e clara de que nós viemos de várias existências, que nós somos seres imperfeitos, que estamos em busca da perfeição. Num determinado momento, cada um de nós foi largado pelo Criador na senda evolutiva, e agora nós estamos fazendo o caminho de volta a Ele. E neste caminho de volta a Ele mostra que nós somos ainda seres incompletos. E se somos incompletos, ainda sujeitos a dificuldades. Essas dificuldades muitas vezes irão se materializar na nossa vida através da aflição, através da dor, através das dificuldades do dia a dia. E este capítulo se torna mais significativo, como disse o Paulo há pouco, exatamente pelo momento em que a Terra passa, que é altamente desafiadora para todos nós. Nós vivemos com dores, morais, dores físicas, dificuldades de toda a ordem, que a reflexão do capítulo vai nos colocar justamente na medida exata da compreensão. Um outro fato que nos chama a atenção é que dentro dessas aflições, dessas dores, há determinadas situações que não precisaríamos mais passar pelo entendimento que nós temos da vida. Mas nós passamos pela dor justamente pelo nosso apego em muitos momentos, pela nossa insensatez, pelo nosso modo de excessos da vida. Então, muitas das dores que ocorrem na nossa caminhada são devido a fatos que surgem neste momento da nossa própria caminhada. Então, essas dores não precisariam acontecer, na verdade, mas se elas acontecem, é porque Deus permite. E a gente fica imaginando quando a gente tem apego excessivo, quando a gente age com insensatez, quando a gente, age desarmonicamente e surge a dor, imagina se ela não surgisse, o que nós faríamos? Nós aqui, evidentemente que não estamos falando só para o público aqui presente, mas a humanidade de um modo geral. Então é importante que a gente saiba, que este capítulo, sendo antecedido pelo capítulo 4, nos dá a noção de que nós somos seres que estamos caminhando no tempo e no espaço. Chegamos no 5, então, que vai falar nas nossas dores. Mas a sequência do Evangelho, ela é muito interessante.
E Kardec aí se coloca como um verdadeiro pedagogo, alguém que efetivamente, sobre a assessoria da espiritualidade superior, faz com que a gente possa efetivamente ir para o capítulo 6. E o que é o capítulo 6? O Cristo Consolador. Ou seja, no 5 é apresentado as dores, mas no 6 vem a consolação, né? Dizendo assim que as dores são decorrentes dessa nossa incompletude, seres incompletos, e logo em seguida vem a consolação. Mas a doutrina espírita ela não é tão somente consoladora, que já seria extraordinária, mas ela é esclarecedora. E nós colocamos o fato do esclarecimento necessário à nossa compreensão. Nós temos que entender o que ocorre conosco, porque senão nós ficamos naquela atitude de alguém que passa pela dor, mas não sabe o porquê que está passando. E nós aqui na Terra somos muito rápidos em dizer que somos inocentes e colocarmos a culpa no outro. Rápido se faz isso. Então nós temos que ter a noção de que no momento que vem a consolação e vem o esclarecimento, nós nos situamos então num patamar em que a gente possa, ao compreender, consolar e evoluir. Essa é a nossa temática aqui. Então nós dizíamos que a dor muitas vezes é este mecanismo que surge nessa vida de fatos ocorridos aqui, por isso que eu falei da insensatez, não é? Dos excessos de toda ordem. E a lei de Deus é uma lei de consequência, ou seja, nós temos o livre-arbítrio. Todos nós somos livres no agir, mas nós vamos ter que ser responsáveis pelas consequências que advêm da nossa liberdade, né? Então nós temos a liberdade de agir, mas necessariamente nós vamos ter que colher dentro dessas consequências. E a gente dá um exemplo. É como se nós estivéssemos aqui, ou eu esteja aqui neste momento. Logo depois da palestra eu vou para minha casa, eu moro em Porto Alegre. E eu pego o aplicativo e digo assim, eu quero ir para casa de um modo mais rápido, seguro e tranquilo possível. Mas em vez de dizer isso, eu digo ao contrário. Eu quero ir para casa de um modo mais longe, de um modo mais difícil e de um modo mais perigoso. Eu estou escolhendo. Tenho liberdade para isso. E dentro dessa escolha eu vou ter que colher as consequências disso. Então é importante que a gente possa perceber que a liberdade está conosco, mas a responsabilidade também e as consequências advêm a partir deste momento. E o capítulo ele chama a nossa atenção, porque vai falar das nossas aflições e das nossas dores, das nossas angústias, e a gente vendo lá fora como está a humanidade, é fácil compreender a importância desse estudo e dessa compreensão. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente pegar alguns fatores que nos chamam a atenção, né, através da imprensa. Por exemplo, a taxa de suicídio. Normalmente nas nossas casas espíritas, no mês de setembro, a gente faz aquele setembro amarelo, não é? Onde é estudado e é dito com frequência as questões relacionadas ao suicídio. E nós sabemos que as taxas, né, do suicídio no mundo avançaram imensamente nas últimas décadas, especialmente na última. E eu li há pouco tempo atrás uma estatística que me deixou muito pensativo. Lá na estatística dizia assim, ó, quais são as causas que causam maior mortalidade no mundo? Ou seja, o que causa maior mortalidade no mundo? E por isso que relacionou ao suicídio. Diz assim, ó, a primeira causa de mortalidade no mundo é a diabetes e suas consequências. Problemas cardíacos, AVC e outros problemas tantos. Essa é a primeira causa de mortalidade no mundo. A segunda causa de mortalidade no mundo são os acidentes automobilísticos. E aí é que nos chama a atenção. A terceira causa de mortalidade no mundo é o suicídio.
Até 2 décadas atrás era a 6ª causa de mortalidade, agora já é a 3ª. E o público em que ocorre o suicídio e que a taxa tem crescido grandemente é o público jovem. Jovens de 14 a 30 anos. Né? E por que será? Por que o jovem é aquele mais atingido? Porque falta espiritualidade a esse jovem. Claro, né, que ocorre, vocês sabem bem disso, que a pessoa espiritualizada pode ir ao suicídio. Claro que ocorre. No nosso meio, infelizmente, ocorre e nos traumatiza. Mas, de um modo geral, aquele jovem que tem noções de espiritualidade é aquele jovem que não recorre ao suicídio. E na última década tem triplicado o suicídio entre os jovens. E a gente pergunta assim, qual a importância da família neste contexto? Será que a família tem algo a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver a família. Porque diz Joana de Ângeles que nunca a humanidade esteve com uma população como está atualmente. Nós somos aqui encarnados em torno de 7 bilhões e 300 milhões de criaturas. Ou seja, é muita gente, mas nunca nós estivemos tão afastados uns dos outros. Por quê? Porque o individualismo está presente na criatura humana. Eu estou no lado daquela pessoa, mas eu não sei quem ela é, eu não sei dos seus transtornos, das suas dificuldades, das suas expectativas, pelo egoísmo. Eu quero saber de mim, agora ela, é o problema é com ela. Por isso que a situação está a este nível. Então o suicídio entre os jovens é algo que nos choca e nos chama a atenção. Um outro fator, não é, que deve ser lembrado neste momento indito da importância do capítulo, é o suicídio entre pessoas da terceira idade. Terceira idade aqui, né, a gente sabe que é dos 60 anos ou mais. E os suicídios estão presentes, na sua maior grandeza, entre os jovens e entre a terceira idade. E por que entre a terceira idade? Porque é o momento das perdas. A terceira idade é o momento das perdas. Quem está na terceira idade, em algum momento, se é casado, vai ficar viúvo ou viúva. Certamente vai ficar. E nós sabemos que na nossa sociedade, por exemplo, não é, a mulher, ela tem uma taxa de sobrevida 7 anos maior que o homem. Ou seja, nós homens morremos em média 7 anos antes que a nossa esposa ou companheira. Então ela perde o companheiro. Mas há também outras perdas na terceira idade. Normalmente acontece com todo mundo isso, se perde a saúde. A gente, quando jovem, tem saúde, e eu que diga isso, não é? Quando a gente chega numa determinada idade, e aí a terceira idade, começa a apresentar aqueles problemas todos que vocês sabem do que eu estou falando. Então nós perdemos o companheiro, a companheira, perdemos a saúde, muitas vezes nos aposentamos e perdemos o nosso emprego, né? E muitas vezes nós perdemos a presença daquelas criaturas que nós mais amamos, que são os nossos filhos. Eles casam e vão formar a sua família, o que é natural, mas isso é perda, né? Perda nesse sentido de afastamento. Então na terceira idade ocorre tudo isso, por isso que a taxa de mortalidade aí está bem presente. E é interessante ver da diferença psicológica entre o homem e a mulher. Nós somos criaturas diferentes, né? Então o que acontece? Se nós ver assim, ó, a taxa de suicídio é 4 vezes maior no homem do que na mulher. De cada 10 pessoas que se suicidam, né, 8 são homens e 2 são mulheres. Então a taxa de suicídio no homem é muito maior. Então nós vamos vendo que a importância de nós vivenciarmos e conhecermos o Evangelho. E hoje estamos falando neste capítulo 5, justamente para que a gente possa perceber essa realidade
que está junto de nós aqui. E também, um outro fato que nos chama a atenção é dito pela OMS. O que é a OMS? Organização Mundial da Saúde, que nos traz lá no seu site alguns alertas para nós, assim, bem significativo. Por exemplo, foi vendido no ano de 2019, no mundo inteiro, 54 milhões de caixas de medicamentos que a gente chama de reguladores de humor. No mundo inteiro, né? Foram vendidos 32 milhões de caixas de antidepressivos, 27 milhões de caixas de ansiolíticos, tudo medicamento para a parte emocional, né? Então são milhares de medicamentos que vêm sendo vendidos para que a criatura tenha um pouquinho mais de tranquilidade. E aí chama a atenção que nós poderíamos buscar a tranquilidade na vivência do Evangelho do Cristo, mas é mais fácil ir na farmácia da esquina e comprar o medicamento. Dá menos trabalho eu me transformar do que comprar um medicamento. Então, em vez de eu me transformar, eu compro o medicamento. Compro o medicamento, não é? E não me transformo, fico igual, né? Então, na verdade, todo medicamento, todo, seja ele de que natureza for, e nós estamos falando aqui na área neurológica, mas seja ele de que natureza for, ele é um paliativo, porque a doença tem aqueles níveis que nós falamos com alguma frequência. Se nós perguntássemos aqui para o público, tem alguém doente aqui? Levantaria a mão certamente quem toma medicamento, quem faz alguma terapia. Este é o doente, né? Mas a doença tem um nível físico que nos chama a atenção, mas ela vai para dentro do indivíduo. Então tem a doença psiquiátrica, a doença emocional e tem a doença que todos nós temos, a doença do espírito, né? Essa todos nós temos, aquela doença que é decorrente da minha condição de ser imortal, né? Então eu tenho a doença lá no fundo da alma, muito bem explicitado por Joana de Ângeles e pelo Espírito Hamed, né? Doença da alma. Então nós vamos percebendo que a análise, a vivência do Evangelho é que é o grande medicamento para todos nós nos transformarmos. Esse é o grande medicamento. Mas o que nós fazemos? Nós normalmente buscamos fora aquilo que deveríamos realizar dentro de nós próprios. E um outro fato que chama a atenção na humanidade inteira com relação ao uso do medicamento é assim, ó. Se pergunta o que mais se gasta no mundo, qual é a área que mais se gasta. Algumas pessoas dizem assim, mais se gasta de um modo geral no mundo na alimentação ou em armas militares, mas não. O que se mais gasta no mundo são produtos de beleza. Sabiam disso? O que se mais gasta no mundo são produtos de beleza. O segundo fator que se mais gasta no mundo são medicamentos, né? Medicamentos. O terceiro, sim, armamentos. Então nós estamos por aí, não é? Gastando aquilo que poderia, né, não ser gasto nessa proporção e ser vivenciado em outros valores para nós. A depressão, diz lá no site da OMS, atinge aproximadamente 400 milhões de pessoas no mundo. Se todos os leitos hospitalares do mundo fossem utilizados para tratar só este problema de depressão, seria insuficiente, né? E a depressão atinge todas as idades e ela é altamente incapacitante. Altamente incapacitante. Algumas pessoas, e tem um autor, não é, espírita, que afirma assim, ó, que se perdeu o endereço de Deus, ou se perdeu o sentido da vida, né? Algumas pessoas colocam
todo o sentido da vida na célula física, no corpo, ou seja, na parte material. E a parte material, por mais que nós cuidamos, ela vai ficar aí. Né? Nós somos seres espirituais, retornaremos à espiritualidade. Porque o corpo fica, esse a gente não vai levar. Então, o sentido da vida focado no materialismo é que produz toda essa consequência de dores e aflições no mundo. Quando nós falamos de dor e aflição, nós vimos assim, que a dor muitas vezes ela vai ser da vida atual que nós falamos, mas ela vai ser da vida anterior ou das vidas anteriores. Ou seja, nós temos aquela dor que é decorrente das nossas escolhas na vida atual, mas tem aquelas dores que vêm lá de trás, da vida anterior ou vidas anteriores. E essa não é, depois nós vamos falar, essa está presente na nossa vida através da perda dos nossos entes queridos, né? São dores decorrentes da vida anterior, mas essa está também na perda do emprego, na doença que atinge cada um de nós. E André Luiz coloca, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, coloca que a nossa vida é como se fosse um trem, com vários vagões, a nossa existência, não é? Como se fosse um trem com vários vagões. Nós, quando iniciamos a nossa existência, nós entramos no trem. Depois entra no trem aquelas pessoas que farão companhia a nós, esposa e os nossos filhos. O momento de descer do trem é o momento do desencarne, de voltar à espiritualidade. E às vezes a dor, não é, tão profunda que está presente na perda de ter que enterrar um filho, o esposo, a esposa, aquela pessoa querida nossa, mesmo para nós espíritas, não é? A dor que isso acaba nos atingindo de um modo bastante profundo. André Luiz, no livro Ação e Reação, ao falar da dor, este livro Ação e Reação faz parte daqueles livros da série André Luiz, que começa com o Nosso Lar. Este é o 8º livro, Ação e Reação, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Ele irá fazer referência à dor. Eu peguei até alguns pontinhos aqui que eu quero compartilhar com vocês. Vai dizer assim, então, sobre dor. A dor é um mecanismo das mais importantes na caminhada evolutiva. E ele fala sobre 3 tipos de dor que acontecem. Ele fala sobre a dor e evolução. O animal em sacrifício sofre a dor e evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser sem o qual não sentiria o progresso. Ou seja, aquele animal que é sacrificado, não é, para a nossa alimentação, que é sacrificado lá na selva, ele sofre essa dor e evolução, que é a dor necessária para efetivamente vir de fora para dentro, para ele evoluir. Mas há a dor e expiação. Essa dor e expiação é a dor que nós sentimos hoje aqui no nosso planeta, que ainda é de provas de expiação, indo para o planeta de regeneração. E André Luiz fala assim sobre dor e expiação. Atua de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo a criatura humana em labirintos de aflição, para regenerá-la perante a justiça. Né? A grande maioria de nós, para não dizer todos nós, sofremos essa dor e expiação. E a dor, ela nunca é punitiva. Nós não podemos pensar assim, Deus está me punindo com essa dor. Como algumas pessoas dizem, parece que eu atirei pedra na cruz para passar por isso. Não atirei pedra na cruz, atirei pedra em mim mesmo. Fiz mal para mim mesmo, para estar colhendo essa dor ali. Eu fui um instrumento disso, né? A criatura sente dor, então, para evoluir. E quando ela atinge a evolução, cessa a dor. Olha que interessante a lei de Deus. Primeiro ela sente dor para empurrar, para alavancar o indivíduo, né, para dentro
do processo evolutivo. E quando ela evolui, ela não sente mais dor. E fala sobre a dor auxílio. Diz assim André Luiz: em muitas ocasiões, nossa alma adquire compromissos vultosos nesse ou naquele sentido. E assim, pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade, recebemos a bênção da dor no envoltório físico, para nos mostrar a necessidade de novos caminhos. Quer dizer, vivemos aqui na Terra, voltamos à espiritualidade e lá vamos preparar uma nova reencarnação. E daí um amigo espiritual interessado na nossa caminhada evolutiva, no nosso bem, diz assim: Breno, tu vai ter que passar por aquela situação, vai ser bom para ti, né? Vai ser interessante para ti, né? Tu passar pela dor, pela presença de pessoas que muitas vezes vão fazer com que tu sofra um bocado com aquelas pessoas lá, mas faz parte, é por teu bem. E nós viemos daí, nós viemos assim, não é? Com dores, com dificuldades, em presença de pessoas mais difíceis. E aí eu vou contar uma história pessoal. Aconteceu há poucos dias. Eu tenho que desenvolver em mim uma virtude chamada paciência. Percebo que eu sou bastante impaciente, né? Eu já percebi isso. O primeiro passo para a gente mudar uma virtude é perceber a falta dela. Porque às vezes a gente nem percebe. Eu já percebi que eu tenho que ser uma criatura mais paciente. E daí um determinado dia, na outra semana, eu fui sair com uma pessoa da minha família e ela disse assim: eu já volto. Quando ela diz eu já volto, é bom eu pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, que eu sei que vai levar 4 horas. Ela disse eu já volto, né? Peguei, fiquei lá, eu sou impaciente, né? Fiquei lá, e daí eu comecei a pensar, ajudado certamente por um amigo espiritual. Ele me dizia assim, ó: tu tem que agradecer a ela. Eu disse: mas como agradecer? Ela está levando 4 horas, como agradecer a ela? Ela está te ajudando a desenvolver a paciência. Olha que bom isso. É graças a ela que tu está desenvolvendo. E eu disse: olha, é verdade. Ela está me ajudando, olha só que bom, né? 4 horas e meia, 5 depois ela voltou. E ela já voltou assim, preocupada, porque ela sabe como é que eu sou, impaciente, né? E eu disse: não, tudo bem, tudo tranquilo. Ela ficou me olhando como se visse um ET, não é? Ficou me olhando assim: não, tudo bem, foi rápido. Disse: horas não é nada. Desenvolvi, agradeci a pessoa por estar me ajudando a desenvolver essa virtude chamada paciência, né? Então nós vamos vendo que essa dor auxílio aqui dito por André Luiz é aquela oportunidade que nós temos de passar por dores, aflições para o nosso bem. Quantas pessoas, né, maldiz da sua doença, fala mal, não aproveita a oportunidade de estar doente e ver que aquela ali é a oportunidade de ele se elevar. Tem até uma doença falada, estudada por Manuel Filomeno de Miranda, ele chama de doença depurativa. O que é a doença depurativa? É a doença que o indivíduo passa para se depurar. E ele dá um exemplo do câncer, que destrambelha o indivíduo, o corpo da pessoa com câncer fica daquele jeito, né? Mas ele volta para a espiritualidade em condições bem melhores, se bem trabalhado com aquela doença. Ele volta em ótimas condições para a espiritualidade, se trabalhou adequadamente para aquela oportunidade. Essa é a doença depurativa e são as doenças auxiliares ditas por André Luiz. E às vezes elas são muito necessárias para um processo evolutivo mais rápido. Por exemplo, tem lá no livro Ação e Reação, novamente, né? Tem um exemplo de 2 indivíduos que vão passar pela dor auxílio. São criaturas que já estão num bom nível evolutivo, 2 homens que estão num ótimo nível evolutivo. Eles querem ir para uma região maior, querem
novas funções, dada a sua evolução, mas algo cerceia eles irem para lá, algo impede. Eles falam com os superiores para verificar o que está havendo, por que nós não podemos ir. E daí eles olham a ficha daqueles nossos dois amigos e dizem assim, ó, lá na Idade Média, vocês tinham um estranho hábito de assassinar pessoas. Você jogava a pessoa lá de cima do monte e assassinavam pessoas. Vocês estão com esse débito, vocês querem quitar esse débito? E eles disseram, claro que queremos quitar esse débito. E daí os dois reencarnaram aqui no Brasil, no início da década de 20 eles reencarnaram. E quando estavam na idade adulta, eles começaram a trabalhar na aviação civil, que estava incipiente, estava se criando aqui no Brasil, e eles desencarnaram pela queda do avião, os dois, né? Para poder ficar um pouco quites com aquelas dificuldades praticadas lá atrás. E aqui é interessante que nós dizemos assim que a doutrina espírita ela é altamente consoladora. E Allan Kardec foi de uma grandeza tão extraordinária, auxiliado pelos espíritos superiores, que colocou um conteúdo maravilhoso de doutrina espírita para todos nós que somos espíritas. Mas ele trouxe um livro que não é só para os espíritas. O Evangelho segundo o Espiritismo não é para consolar tão somente espíritas, não, é para todos. Qualquer pessoa que queira ser consolada, busca o Evangelho. Por que vai ser consolada? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, né, foi formulado a partir do Evangelho do Cristo, que serve para qualquer pessoa que tenha a boa vontade de vivenciar aqueles valores, porque ali nós vamos encontrar recados, ensinamentos maravilhosos, né, de Santo Agostinho, de Paulo de Tarso, de Fénelon, de tantos outros companheiros que estão um para frente de nós e vêm carinhosamente nos dar o caminho a seguir, nos mostrar o norte, não só para nós espíritas, mas para todas as pessoas. Eu selecionei alguns itens desse capítulo, porque ele tem 31 itens, não daria para nós vermos todos os itens, então eu separei alguns para a gente ver, né, de um modo mais profundo. Por exemplo, o item terceiro, eu julguei oportuno a gente dar uma olhada nele, que o item terceiro deste capítulo vai falar sobre a justiça das aflições. Dizer assim, que nenhum de nós vai sofrer injustamente. Na lei de Deus não há injustiça. Não há injustiça. Todos nós passamos por aquilo que temos que passar, pelas dores construídas, né, as dificuldades construídas por nós, que vão ser vivenciadas através da dor. E nós temos que entender isso, porque senão nós vamos achar que Deus está sendo injusto conosco. Mas como? Eu sou uma pessoa tão boa, por que está acontecendo isso comigo? Né? Pode ser decorrente de fatos dessa existência, mas pode ser fatos de outras existências. E às vezes as pessoas não entendem isso, pensam que estão sendo injustiçadas. Daí elas vão sofrer duplamente. Vão sofrer pela dor e aflição em si, e vão sofrer achando que estão sendo injustiçadas. Então toda a dor que acontece está dentro da justiça de Deus. Às vezes são situações extremamente dolorosas. Outro dia falava com uma senhora que não é espírita, que a netinha dela de 5 anos de idade desencarnou. Olha a dor da criatura. Ela falava para mim e chorava, né? E eu quis consolá-la, falei de Deus, e ela me interrompeu e disse, não fala de Deus, eu estou de mal com Deus. Estou de mal, como é que ele fez isso? Estou de mal com Deus. A pessoa não entende que tem a ver com essa justiça. Assim como muitos de nós não entendemos, quando nós vamos lá naquela rua escura e alguém comete um crime, a gente fica, né, barbarizado. Olha que injustiça.
não houve injustiça pela lei de Deus. Aquela pessoa que passou pelaquela violência, era dela aquilo. É difícil, né? Nós vemos assim, mas aquela dor era dela, não era de outra pessoa. E daí ela passou por uma aparente injustiça. Claro que as nossas leis que regulam a nossa relação aqui na Terra, elas têm que melhorar, porque na medida em que as nossas leis melhoram, mais elas se aproximam da lei de Deus. Então nós temos que melhorar as nossas leis para aquela pessoa que cometeu aquele crime ser punida, por óbvio que tem que ser punida, porque nós vivemos em sociedade, apesar de que aquela pessoa que sofreu a dor está dentro dessa justiça de Deus, mas quem cometeu tem que sofrer a punição, né? Então, dentro dessa justiça das aflições, nós perguntamos assim, por que um sofre mais que os outros? Parece que a vida de uma pessoa transcorre tranquila, sem maiores dificuldades, enquanto outras sofrem, né? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, né? Porque será que é pelo acaso? Na doutrina espírita não existe essa palavrinha acaso. Será que é pela sorte? Não existe essa palavrinha sorte também. Sorte e azar não existe em doutrina espírita. Cada um de nós passa por situações que são nossas. Daí nós temos um exemplo contado por Raul Teixeira. Raul Teixeira foi fazer um seminário no interior de São Paulo, na cidade de Barretos, e na hora do almoço alguém convidou um grupo de pessoas a ir num restaurante que ficava algumas quadras distantes do local do seminário. Então ele estava ali fazendo o seminário, chegou a hora do almoço, ele foi com um grupo de pessoas. Quando eles iam atravessar uma avenida, tinha um morador de rua esfarrapado, naquela situação que a gente sabe como vivem esses moradores de rua. E daí o espírito Camilo surgiu para Raul e disse assim, ó, este espírito que está ali foi na encarnação anterior o nome desta avenida. Era o nome de uma criatura que todos nós conhecemos, da história do Brasil. Uma criatura que todos nós conhecemos. Ele é a encarnação dessa pessoa, porém ele utilizou muito mal os dons que Deus deu a ele na encarnação passada. Agora ele está aí. Devemos ajudá-lo? Claro que devemos ajudá-lo, como a gente faz, não é? A todo momento. Mas saber que ninguém recebe consequências ao acaso. Não existe essa palavrinha para nós na doutrina. Indo um pouquinho mais adiante, vamos lá para o item 11 deste capítulo 5, esquecimento do passado. Algumas pessoas dizem assim, ó, poxa, mas por que eu esqueço o meu passado? Se eu vivi outra vida, eu não lembro nada. Se eu lembrasse, seria mais fácil eu me reformar. E não é verdade. Se eu não lembro, se Deus colocou o esquecimento, é porque ele é necessário. Porque normalmente nós reencarnamos nos mesmos meios, com as mesmas criaturas. Invariavelmente, às vezes não, mas invariavelmente. Então, se eu estou com essas mesmas criaturas, como eu conseguiria superar estar em presença de alguém que eu prejudiquei imensamente? E a lei de Deus é uma lei de entendimento e de amor. Como ela me perdoaria, como eu me colocaria perante ela, como eu pegaria o meu filho no colo, sabendo que este foi aquele que me tirou a vida na existência anterior? Seria difícil, seria difícil. Algumas pessoas já fazem barbaridades com os filhos, vocês sabem, né? Não lembrando, imagina se lembrasse, né? Não lembrando, já fazem barbaridades. Então é bom que a gente não lembre, porque o filho, por exemplo, veio nosso filho, a gente pega ele, não é? E conversando ali com ele, diz assim, eu te amo imensamente, eu daria a minha vida por ti, não sabendo nós, que bom, não é? Que aquele que está ali é aquele que me prejudicou imensamente no passado, ou eu o prejudiquei. Então, tendo o esquecimento do passado, é muito bom para que a gente possa reiniciar, não é? Partindo
da vivência amorosa com as criaturas que estão conosco. Isso Kardec coloca lá no item 11, mas tem outro motivo de esquecimento que Kardec não aborda. Ele não teria como abordar, né? Porque a ciência não estava desenvolvida naquele tempo. Mas é aquilo que a psicologia nos diz hoje, do inconsciente que é formado em nós. O que é o inconsciente? São os arquivos da alma. Cada existência que nós vivemos, e nós já vivemos milhares delas, estão gravadas nos arquivos da alma dentro de nós. Isso forma o inconsciente. Então o inconsciente, ele é imenso, comparado com o consciente, que é a vida atual, que é muito pequenininho. Então o inconsciente é como aquele iceberg, que só aparece a pontinha, e o resto dele está tudo desaparecido dentro da água. Então não teria como esse inconsciente vir para a parte consciente do cérebro humano. Por isso que nós não lembramos. Não lembramos também por isso, né? O nosso inconsciente, ele é muito maior do que isso. Então esses arquivos da alma. E nós indo adiante, tem o item 12, né? Motivos de resignação, né? O motivos de resignação é importante porque resignação é a submissão à vontade de Deus, não se revoltar com as coisas da vida. E quantas pessoas se revoltam? Não tem resignação, né? Claro que resignação não é nós ficarmos numa atitude passiva na vida, não. Nós temos inteligência e força para reagir sempre. Então, resignação não é eu estar doente, por exemplo, ficar dentro de casa e pensar assim, bom, eu vou me resignar e que Deus traga a cura para mim, tendo um posto de saúde ali na esquina. Se tem um posto de saúde lá, eu devo ir lá consultar com o médico, pegar o medicamento, tentar me curar. Resignação não é aquela atitude de eu estar desempregado, faltando já o básico dentro da minha casa, eu ficar lá de braço cruzado e dizer assim, bom, Deus deve prover isso. Eu vou esperar que Deus traga emprego para mim. Isso não é resignação. Se eu estou desempregado, o mínimo que eu devo fazer é sair lá para a rua e procurar emprego. É o mínimo que eu posso fazer. Claro, a resignação muitas vezes vai ser materializada naquele fato assim de eu ter condição material muito boa, estar doente, eu, por exemplo, usar de todos os meus recursos e não ter solução. Daí me resta resignar a vontade de Deus. Mas eu tenho que fazer a força no sentido de superar tudo aquilo que surge na minha vida. Em João, no capítulo 16, nós temos aquele ensinamento do Cristo, para fechar, né, em que eles falam das nossas aflições. Né? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o que falta muitas vezes para nós é o bom ânimo, é a coragem, é a vivência da fé, para que a gente possa efetivamente superar as mazelas que surgem. Muita paz a todos.